Oi, tudo bem? Eu sou André Bona, educador financeiro há mais de 10 anos e autor desse livro aqui, O Investimento Perfeito, que te ensina a investir independente do cenário econômico. Se você quiser mais informações, tem um link na descrição aqui no vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar o seu like porque você vai adorar esse conteúdo. Já que nós estamos falando sobre fundos de investimento nos últimos vídeos, eu gostaria de explicar o que é um fundo de gestão passiva. O que é gestão passiva? Bom, para entender gestão passiva, vamos pensar primeiro no que é gestão ativa. Gestão ativa é quando um gestor profissional tenta fazer os investimentos com recursos dos investidores que investiram no fundo para superar um determinado índice de mercado. E eu vou falar sobre a gestão ativa um pouco mais num outro vídeo aí, na sequência, tá? Mas então, a gestão passiva é justamente ao contrário. A gestão passiva tem a finalidade de replicar um determinado índice de mercado. Ele não quer render mais nem menos, ele quer simplesmente replicar. Então, por exemplo, quando a gente fala de um fundo de gestão passiva indexado ao índice Bovespa aqui no Brasil, o que ele vai entregar de rentabilidade para o investidor? Ele quer entregar o mais próximo possível da rentabilidade do próprio índice Bovespa se movimentando ao longo do tempo. Então isso permite com que você tenha um investimento bastante diversificado, já que acompanha um índice grande, né, um índice que compõe muitas empresas de uma única vez, e você tem um baixo custo operacional, porque o fundo de gestão passiva ele se resume a ter uma maneira de acompanhar o mercado que já é clara e pública. Ele não vai fazer a avaliação se uma empresa é melhor, se outra empresa é pior, ele não vai ter o estudo de pesquisa muito desenvolvido nisso aí, muito apurado, ele não vai ter custo com a seleção, ele vai se dedicar a replicar o índice. Então aquelas ações que estão no índice, ele simplesmente compra e replica. Então você tem uma seleção de ações extremamente diversificada, você tem um baixo custo operacional, porque os custos indexados têm essa característica, e você tem uma maneira prática de investir, porque em vez de você ficar selecionando as ações, fazendo estudo fundamentalista e você simplesmente compra um fundo indexado e carrega consigo a rentabilidade do próprio índice, que é a média de mercado. Então é uma maneira simples de você utilizar. Existem fundos de gestão passiva setoriais e existem fundos que acompanham índices mais amplos. Então, por exemplo, a gente pode ter um fundo de gestão passiva setorial que acompanha o índice de governança corporativa. Então, você tem o índice de governança corporativa lá na bolsa e ele vai replicar as empresas que têm aquele índice. Ah, você tem um fundo que acompanha o setor de construção. Então, ele vai pegar e ter nas proporções corretas as empresas que compõem o índice de construção. E você tem os índices mais amplos, que são esses grandes índices de mercado, como o índice Bovespa, que é mais abrangente, nos Estados Unidos que acompanha o S&P, por exemplo, que é mais abrangente também. Então você tem esses dois mundos aí. Sobre gestão passiva, um livro que eu acho sensacional, que vale muito a pena você ler, é o livro Investidor de Bom Senso, de John C. Bogle. Esse livro eu acho fantástico, porque ele fala muito dessa ideia da indexação dos investimentos, a utilização de fundos passivos para o investidor com horizonte de longo prazo. Inclusive, ele mostra muitas estatísticas muito interessantes, como que essa pode ser uma estratégia muito válida para o longo prazo. E outra coisa que eu acho legal é que ele chama a atenção também para alguns aspectos da gestão passiva que podem ser mal utilizadas por investidores. E se elas forem mal utilizadas por investidores, aquilo que seria um benefício vira um malefício na alocação de investimento. Então eu acho que ele traz reflexões sobre a gestão passiva muito coerentes. Se você tiver um tempinho, a leitura é fácil, a linguagem é bem didática e os exemplos são riquíssimos. Eu acho que vale muito a pena o Investidor de Bom Senso do John C. Bogle, beleza? Então é isso que eu queria falar e explicar hoje sobre gestão passiva. E aí, você prefere a gestão passiva ou prefere a gestão ativa nos seus investimentos? Coloca aqui no comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você já me segue no Instagram? Então dá uma acompanhada lá que tem muito conteúdo bacana para você.